Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu queria convidar o Dr. Julimar. Julimar, vem cá, senta com a gente aqui na frente. Julimar foi o presidente da Regional do Rio Grande do Norte. É o atual, né? E é a pessoa que esteve trabalhando muito aí nesse último ano, dando várias sugestões para a SBOT. Não sei se o Ricardo Cury está aqui. Ricardo está? Marcelo Abage está? Não? As pessoas já não estão. Muito bem. Julimar, obrigado, viu? Geraldo, você participa aqui com a gente? João Maurício, você senta aqui com a gente? Senta aqui, João. Você é ex-presidente do joelho aí. Obrigado. Pessoal, é o seguinte, essa discussão que a gente vai fazer nesses próximos 30 minutos, existem muitas colocações no que diz respeito ao relacionamento entre regionais e SBOT e entre comitês e SBOT e entre regionais e comitês. E toda essa discussão se baseia, na maioria das vezes, no tema financiamento, porque sempre existe uma discussão muito forte em relação a isso, se a SBOT tem que contribuir com os comitês e regionais, ou se é o contrário, ou se tem que haver uma parceria desse sentido. Então a gente vai pôr aqui algumas coisas para discutir. As minhas perguntas, diferentes das anteriores, elas não têm um caráter de sim e não, elas têm um caráter apenas de estimular a discussão com todos vocês, para que vocês possam se manifestar. Então eu vou pedir para projetar o primeiro slide, por favor. Primeiro, sou eu, né? Esse aqui da... Bom, obviamente, quando a gente fala no tema regionais, vamos entrar primeiro nas regionais, depois nos comitês, depois no misto, né? Existe, obviamente, uma série de questões no que diz respeito a regionais, algumas são compromissos e outras são direitos. Rui, você pode sentar com a gente aqui, por favor? Rui, presidente da Pediátrica. Obrigado. Então, a questão que existe aí, para onde eu aponto aqui? Nos comitês, a mesma questão. Quais são os compromissos, quais são as contrapartidas de cada um? Então, a gente vai para as perguntas. Vamos para a discussão, né? Opa, acho que passou, né? Então, a primeira pergunta é a seguinte. O que vocês acham que são os deveres de uma regional para com a SBOT? Como vocês veem isso? Não tem uma alternativa certa, não tem uma alternativa errada. A gente quer saber como vocês enxergam esse relacionamento. Então, não tem certo e errado, não tem sim e não, né? Vocês acham que a regional ela tem que ter um compromisso de produzir ou de gerar novos membros para a SBOT? Ela deve estar preocupada em fazer educação, obrigado, viu? Continuada todos os anos dentro da sua regional? Ela tem que prestar contas para SBOT na forma de relatórios, não somente relatórios financeiros, mas relatórios de ação. E ela teria ou não que envolver e estimular a participação de todos os seus associados nos eventos da SBOT. Porque essa é uma discussão muito grande no que diz respeito a, muitas vezes, a gente tem determinados eventos acontecendo em determinados locais e a gente tem mais ou menos envolvimento de regional, dependendo da situação que se configura. Então, eu queria que vocês votassem nessa situação. O que vocês acham que disso se configura como um dever mais relacionado à regional? Eu queria que vocês votassem nisso aí, por favor. E isso, se são todos, é isso que eu queria mesmo, que as pessoas, eu quero ver o que sai mais e aí pôr para discutir. Porque aqui não tem certo e errado e não tem um melhor ou pior. A gente quer ver como vocês percebem isso. Muito bem. O que mais parece que chama a atenção de todos aí é a questão do envolvimento da regional. Eu queria colocar isso aí para abrir agora, para conversar um pouquinho. Julimar, o que você acha dessa questão? Como você enxerga esse resultado? Ou seja, você acha que a regional tem que ter que tipo de relacionamento com a SBOT, na sua opinião? Você que vem do Rio Grande do Norte. Bom, eu acho que ontem a gente conversou muito, né, os diretores das regionais, os presidentes,
e cada um tem uma ideia, dizendo que, infelizmente, nós estamos passando por uma certa crise de identidade, talvez, não sei se essa é a palavra correta, mas, por exemplo, no meu estado eu tenho uma média de 30% a 35% de inadimplência, e existem algumas pessoas, até no ano passado a gente tentou travar uma ideia de algumas pessoas que não são ortopedistas trabalhando como ortopedistas, e isso levou a um descrédito meio dos que eram ortopedistas, obviamente, com SBOT, não que a titulação serve para fazer segregação ética, não isso. Mas houve alguns problemas, e eu acho que é importante realmente a regional trazer o associado, né, inadimplente para dentro, trazer quem, associado, digo membro, né, efetivo, o sócio, trazer quem é ortopedista e quem não tem título, estimular para trazer para dentro da sua sociedade e realmente fazer essa interface entre ela e a nacional, dentro dos congressos, né, dentro dos eventos, e assim fortalecer a instituição como um todo. Eu acho que essa é a minha ideia. Tá bem. Algum outro comentário com relação a isso? O Muzafir falou que o certo era votar como todas as anteriores, Adalberto. Eu acho que dentro dessa, eu acho que o Muzafir está certo. Eu acho que a maior representatividade, a maior coisa que a SBOT regional deve fazer é ser a porta-voz da sociedade brasileira. Ela tem que saber que ela é um membro daquela sociedade, que ela tem que levar a todo canto do seu país, a todos os seus associados ortopedistas, a filosofia da SBOT, o ensinamento da SBOT, e fazer parte. Eu acho que é um problema, isso é uma coisa básica que tem. A SBOT regional não pode estar dissociada jamais das ideias da filosofia da entidade mãe. E isso aconteceu, infelizmente, eventualmente ainda acontece uma regional ou outra. Então eu acho que o maior trabalho que a Comissão de Integração de Regionais tem é esse: fazer as regionais entenderem que elas são parte, são membros da SBOT, e que tem a obrigação, um dever dela, de ser o porta-voz, ser a caixa que ecoa a voz da SBOT em todos os lugares do Brasil. É isso que está. Porque uma coisa que Geraldo sempre diz de uma maneira assim, não é lá na Alameda Lorena que vai resolver o problema do Acre. O Acre tem que resolver, mas com a ajuda da gente, a gente levando a nossa voz para lá. É esse que é o maior dever que eu acho que a regional tem. Certo. Obrigado. Eu vou passar para frente, que a gente tem outras perguntas. Oi, claro. Eu fiquei, já falei isso na outra sessão, que em relação à eleição passada, e que é um dado de realidade, né? E um dos motes da campanha de oposição, e eu acho que eu não tenho nada contra a oposição, isso faz parte da disputa e tudo isso, mas um dos motes era exatamente esse: falta de assistência aos regionais, falta assistência aos comitês. E nós todos que estamos aqui trabalhando, né? E até teve um exemplo emblemático aqui do Sobania, que é uma pessoa que dedica a vida toda, como outros, nós todos aqui, a sociedade, sem nenhum ganho pessoal, né? Que eu acho que isso que precisa passar para essas pessoas. Essas pessoas têm que saber o que é a SBOT. A SBOT somos nós que estamos trabalhando, para eles todos, são os comitês que trabalham, são as regionais que trabalham. Então, eu acho que isso é o teu trabalho de base. O presidente da regional tem que regimentar lá seus associados e dizer: olha, a SBOT está trabalhando por você, sim, nós estamos aqui fazendo as coisas, para não dar margem a esse tipo de... que as pessoas acreditem indevidamente de que nós somos aqui uma elite, que nós somos no alto, que não estamos preocupados com ninguém, que nem estamos trabalhando. Isso não é verdade. Eu acho que esse tipo de situação que aconteceu é uma coisa falsa, que a SBOT não é isso que apareceu naquela campanha. Não é isso. A SBOT somos nós trabalhando, todo mundo participando, todo mundo discutindo as questões dos ortopedistas brasileiros, e isso tem que começar a ser muito bem divulgado nas regionais e nos comitês. É na base que eu acho. Tá. João Maurício quer falar? Então, eu acho que a questão da regional, a participação dela, enfim, na região onde ela atua, de congregação, como todo mundo já disse aí, de moderação. O que lá no Rio funcionou muito, que foi um diferencial enorme para a gente, é que a gente já vinha vivendo um ambiente político bem favorável por conta do Ortra, onde os serviços participavam todos praticamente. Então a gente começou a ter uma conversa muito fácil com as pessoas, porque encontrava sempre no Congresso, né? Mas quando a regional se propôs a ser o agente produtor do treinamento teórico dos residentes, do Rio de Janeiro como um todo,
isso deu uma liga na gente, que foi uma coisa... Lembra, Marco? Geraldo, né? A gente viveu esse momento muito, né? Foi uma coisa de um ano para o outro, quer dizer... a intensidade com que as ligações entre os serviços estavam acontecendo se modificou de uma forma clara. Ou seja, demais. o que você fala é que, na verdade, precisa criar alguma coisa que dê o caráter, o tom... uma amálgama qualquer, entendeu? O tom da Para que da os situação. serviços eles sejam funcionalmente ligados, não só como uma relação assim de colegas, entendeu? Mas que eu treino o teu residente, de alguma forma você treina o meu, né? Isso aí funcionou muito bem lá no Rio. Perfeito. E aí é um conselho que eu dou em cidades maiores, que você tem vários serviços e, portanto, várias individualidades ali para lidar, entendeu? Fazer uma coisa que tenha atividade comum entre todo mundo. Isso aí funcionou muito bem para a gente. Fortaleza. Eu quero colocar outra questão que vai de encontro a isso que o Dr. Mesquita falou. Posso com relação... só fazer uma colocação, novamente, Gustavo de Recife. Eu fui presidente da regional de Pernambuco em 2010, com muito orgulho, e nós fizemos jornalzinho, tivemos uma ação junto à imprensa que eu acho que foi muito bom, porque agora, quando você vai dar uma entrevista, você é da SBOT, a SBOT sempre é consultada. Então, isso foi um marco que eu achei muito legal lá. Mas a gente tentou fazer isso, que eu acho que é o que o Ceará está fazendo, com muito sucesso, de unificar os programas. Não, lógico, cada hospital, cada centro tem sua característica, mas, pelo menos, os seminários... E facilita até para você que está fazendo o seminário. Isso lá no Rio de Janeiro funcionou como um serviço que você prestava para o cara te agradecia, entendeu? O preceptor... O problema é que a gente começou assim, como um serviço. Aí começou aí 40, 30, 20, 10, 2, aí acabou. Então, assim, a gente está fazendo novamente agora, o doutor Fábio Couto está assumindo agora lá, e depois é Marcelo, e a gente agora tem uma renovação e a gente vai tentar não, a gente vai cobrar o residente, vai ser horário, carga horária. O seminário lá é obrigatório. Isso vai ser muito bom, eu acho, até para a defesa profissional, porque o pessoal começa a se conhecer mais, o residente de lá de cá. Então, eu acho que a gente vai imitar o Ceará. Eu queria depois que alguém do Ceará falasse como é que funciona lá. Tá bem. Eu queria só seguir, porque a gente tem mais algumas questões, eu agradeço. Aí a gente falou de deveres, agora tem a questão dos direitos. Isso vai um pouco de encontro ao que o doutor Mesquita mencionou, sobre essa história de que talvez a SBOT tenha sido cobrada de que ela tem que ter uma atuação maior em relação a essas regionais, oferecendo recursos para essas regionais, oferecendo apoio para essas regionais. Eu queria saber como é que vocês enxergam isso. Se esse apoio deve acontecer formalmente, na forma de um regulamento, de um estatuto, sem nenhum tipo de contrapartida por parte da regional, ou tem que ter uma relação com engajamento, produtividade, sim? Eu queria falar um pouquinho antes de voltar. Acontece que, isso que o Carlos Mesquita falou, isso foi uma grande mentira eleitoral. Eles usaram uma mentira para isso. As regionais, a SBOT tem, desde 2007, que Musafi criou essa Comissão de Integração de Regionais e acabou fazendo a primeira reunião de regionais. Então, desde 2007, as regionais têm sido apoiadas assim, demais. 2007 foi assim, 2008, 2009, 2010... O objetivo das perguntas, Adalberto, é justamente esse, é mostrar e pôr em prática... Não é que a SBOT não tenha apoiado as regionais, a SBOT apoia regionais em dinheiro, apoia em serviços, apoia em logística, tudo isso tem sido oferecido às regionais, em muito, e não é pouco, muito. E os presidentes regionais que estão aqui, dos antigos também, que pode ver, desde a época de 2000, pelo menos 2007 para cá, podem testemunhar isso aqui. E a ideia dessa discussão é justamente antes de voltar, porque para não deixar parecer a comunidade, mesmo a comunidade da elite aqui, que isso é verdade. Isso foi uma das mentiras eleitorais que eles criaram. Eles fizeram maledicência, eles acusaram a SBOT de não apoiar regionais. Só quem tem completo desconhecimento da SBOT que podia falar um negócio desse. Não sabe nem o que estavam falando. Foi um modo absurdo. Todos foram atualizados juridicamente. Então, tudo a SBOT tem trabalhado demais. Não vou falar assim, 2009, 2010, que eu fui presidente da Comissão de Integração de Regionais, nós viajamos junto com o Robson, esse Brasil todo. Criamos todas as regionais que faltam, ou seja, esse negócio desse pessoal da oposição, isso não deve nem ser considerado, porque eles são mentirosos, até não pode... O problema, Adalberto, é exatamente esse. Talvez a sua pergunta, faltasse um item 5 ali, é exatamente a desinformação. Isso. Houve um uso
já que não houve uma informação mais clara, mais adequada, se faz, mas não se divulga, se faz, mas não se mostra que fez, não faz o membro da regional sentir, através da regional, que a nacional está irmanada fazendo as coisas. Quando houve essa falha na informação, não é isso, Carlos? Eles aproveitaram esse troço. Bom, cadê o Adalberto? Então, de certa forma, isso já está respondido. Mas então a gente tem que melhorar a nossa comunicação. Né? Não, é desinformação pela comunicação. Todo mundo tem muito compromisso e não quer ficar perdendo tempo com outras coisas. Agora, que as regionais são um braço fundamental da nacional, isso não há dúvida. Fala para todos aí, o Romeu. Quando nós colocamos o Adalberto na presidência das regionais, e a gente falou para todo presidente regional que nós trouxemos todos eles no primeiro dia do ano, que é na primeira reunião do ano, é o que está sendo feito hoje em dia, trazemos todos os presidentes regionais, colocamos no fórum, com fotografia, com tudo, e nós criamos assim da seguinte maneira: eles têm voz ativa. Os senhores, quando precisarem da SBOT, liguem direto para o telefone do presidente da comissão de regionais, que era o Adalberto. Então, ele não precisava ligar para a secretária, ligava direto, ou para o presidente da SBOT, ou o presidente da... Então, o que aconteceu é o que o Musafir disse. Talvez nós não tenhamos dado tanta informação, como alguns aqui talvez não conheçam, tá certo? Ou, depois da gestão, o negócio não deu uma continuidade e eles aproveitaram o momento de falha de comunicação da gente. Eu concordo totalmente com o Musafir. Precisa a gente não só ser, mas mostrar que somos. O que nós fazemos, temos que mostrar que estamos fazendo bem feito. Eu só complementar, Kifuri, com licença, estava falando aqui com o Carlos Mesquita, ele lembrou, quem era presidente da regional sabe disso, em 1997, quando ele foi presidente, toda semana, acho que o Geraldo lembra disso, ia lá para a Regional Rio, quando não podia ir para São Paulo, e havia o Fale com o Presidente. Ligava-se para todas as regionais e se perguntava como estava, o que precisava. Foi quando se criou o APTO, aquele atendimento padronizado em traumatortopedia. O Franco era o presidente da SEC, fez 160 cursos no Brasil. Ou seja, foi pedido, fala aqui o 0800, que foi tirado, mas... várias coisas foram feitas porque se comunicava novamente. Quer dizer, no que fica de mensagem nessa discussão é que muito do que se discute sobre pleitos de regional ou direitos de regional se baseia no fato de que falta informação e comunicação, porque na verdade existe esse canal formalmente e existe essa relação formal. A pergunta é, existe algum estatuto de regulamentação disso? Ou seja, regulamentação de direitos e deveres de contrapartidas? Essa é a pergunta. Não. Existem, no regimento, existe, por exemplo, dotação orçamentária da regional, existe que a nacional deve fazer, tem os direitos da nacional, tem os deveres da regional e os direitos dela. Isso é estatutário e regimental, isso existe. O que falta, talvez, é melhorar essa comunicação, para entender que cada regional tem uma particularidade e uma necessidade diferente. Uma pede um conferencista, outra pede um computador, outra pede uma obra, outra pede um telefone, outra pede esse cara pede uma namorada. A SBOT tem uma secretária só das regionais, também tem isso, senhores, né? Bem, então, apoio total. Eu sei que o Geraldo gosta desse tema. Pela discussão que vocês estão colocando, parece que existem várias SBOTs, só existe uma SBOT. E a SBOT são as regionais, são os comitês, e a nacional que engloba tudo. Nós não podemos ficar pensando em várias SBOTs. Concordo, Wagner. Né? É uma entidade que todas agrupadas fazem a SBOT nacional. Claro que tem as suas regionalizações, cada uma tem seu problema que tem que ser, através da cúpula, ser visto e auxiliado
atividade. Mas nós temos que unir todas as regionais e todos os comitês numa sociedade só. Não podemos falar em várias SBOTs. A ideia da discussão é justamente essa. Como existe muito fogo cruzado de informação, a ideia que o Geraldo teve de trazer isso para o fórum é justamente dar oportunidade para as pessoas falarem o que existe de verdade e o que não nesse tipo de discussão, e até colocar os pingos nos devidos is. Porque uma outra discussão agora, Ronaldo, você me permite continuar com esse tema de comitês? Na sequência. Eu queria falar uma coisa, sim, que não se esquecesse do custeio da regional, porque eu vi que você mudou o slide, lá falava assim, condicionar recursos a projetos. Uhum. Aquilo que foi colocado de você dar metade, 7 mil, o que eu vi hoje aí, 7,5% para todas as regionais e 7 mil para quem fizer projeto, eu acho uma coisa extremamente perigosa, e ontem foi quase que unanimidade entre todos os presidentes a não aceitação a essa regra. Eu acho extremamente perigosa. Então, por exemplo, saiu um e-mail falando contra os congressos regionais. Se você acabar o Congresso Cearense de Ortopedia, e aqui o Rui já esteve lá, o Dr. Geraldo já esteve lá, o Dr. Romeu vive lá, Dr. Machado já foi presidente desse congresso, é um congresso organizado, e que esse ano fazia o Dr. Romeu, teve há uns 2 anos, eu convidei para a nossa festa anual, uma festa reunindo todos os ortopedistas, e a gente é uma sociedade organizada pelo trabalho do passado. Nós não podemos ficar sem o nosso congresso anual, não. Uma coisa que... É o custeio, só para preocupar. Então, assim, eu acho que algumas decisões, entre elas essa que foi colocada, e eu achei que, me perdoe, que você talvez, quando colocou isso, pensou nessa hipótese de condicionar. Se alguém está com alguma dificuldade na regional, porque está sem projeto, eu acho que cabe a SBOT chegar lá, nesse aí, e incentivar que existam projetos nessa regional em dificuldade, e não asfixiar, tirando o recurso dela. É só um alerta em relação a isso. A ideia é essa, a ideia não é tirar recurso, ao contrário, é ouvir o que as pessoas querem para que a SBOT possa fazer algo melhor ainda pelas regionais. É isso, a ideia da discussão é só essa, é exatamente isso, não tem certo e errado aqui. Eu posso seguir com outro tema de comitê, senão eu tenho receio do tema. A sua pergunta eu só queria dar um depoimento com relação a esse negócio de apoio às regionais ou não das SBOT. É o seguinte, meu nome é André Anduja, eu sou presidente da Regional de Santa Catarina, é o meu 2º ano como presidente, e o que a gente observa é o seguinte, a sociedade ela não está pronta, ela nasceu pronta, assim como as regionais também nasceram prontas, então tudo é uma evolução, as necessidades vão se criando com o tempo, e o apoio das regionais existe com certeza. Eu participo da Regional de Santa Catarina há pelo menos 14 anos. E, com certeza, hoje, o apoio que se dá às regionais é muito mais flagrante do que existia 10 anos atrás. Porém, com o passar do tempo, a regional também vai se estruturando e ela vai criando uma necessidade administrativa maior, consequentemente, financeira também maior. Porém, as necessidades financeiras das regionais, que hoje são maiores, nós estamos cada vez mais com mais dificuldade em captar recursos por conta do que já se falou muitas vezes aqui, o brasileiro que se tornou anual, a dificuldade das empresas em patrocinar as regionais. É aí que eu vou chegar. Justamente. Então, é esse que é o senão. O apoio existe e está cada vez maior, e as regionais pedem cada vez mais voz ativa. Porém, existe a necessidade de mais recursos para as regionais. Eu agradeço a sua contribuição. Vamos mudar o tema para comitê. Eu concordo com o que foi falado aqui, a SBOT é uma só, e eu não quero que fique a impressão de que a gente está querendo discutir o contrário. A gente quer somente dar oportunidade para todos falarem, uma vez que esse fórum é público e é aberto. Vamos projetar aquele que estava ali? Sobre comitês. Com comitês existe uma outra discussão que é a seguinte, o Geraldo falou bem na fala dele no começo, que existe a questão de que cada vez menos interesse existe pelo Congresso Nacional, que é um Congresso geral, e cada vez mais interesse pelos congressos de especialidade. E, obviamente, com isso, uma migração dos apoiadores para os congressos de especialidade e uma dificuldade maior da sociedade brasileira nos seus eventos. A pergunta é, os subcomitês, obviamente, estão se expandindo, estão crescendo, esse é o objetivo mesmo. A pergunta é como é que a gente regula esse tipo de crescimento, ou como é que a gente faz isso de uma maneira harmônica com a sociedade mãe? Essa é a discussão. Então, existem os tais deveres e os tais direitos
dos comitês para vocês porem em discussão. Obviamente, a ideia aqui não se consegue esgotar uma discussão dessa em 15 minutos ou em 5. Talvez, eu até comentei com o Geraldo, seja tema para uma reunião de um dia inteiro, só para aprofundar estatutos, regras e relacionamento. Mas o que vocês acham? Vocês gostariam de votar nisso? O que vocês acham que seriam, na opinião de vocês, deveres de um comitê para com a SBOT? Ou qual seria o dever mais importante de um comitê para com a SBOT, dentre esses que estão elencados aí? Vocês podem votar. E aí sim eu vou abrir para discussão com relação principalmente à captação de recursos. Está bem o tom da coisa? Tá bom. Muito bem. Interessante a opção número 3, né? Que, na verdade, a gente seja um bloco único de captação de... Eu queria que alguém comentasse. Romeu, você quer comentar isso aí? Você concordou integralmente, então vai lá, levanta e defende por quê, né? Porque isso realmente eu acho que estaria sendo um ponto crucial para o crescimento de todo mundo, né? A minha preocupação é, lógico, que a gente torce que os comitês cada dia fiquem mais fortes, mas o danado é que os recursos que estão sendo captados tanto pela SBOT, mãe, como pelos comitês, estão cada dia mais escassos. Só que alguns comitês são muito fortes e eles estão conseguindo ter mais dinheiro do que a própria SBOT mãe. Realmente a gente tem muita dificuldade em captar recursos para as nossas atividades científicas. Para vocês terem uma ideia, o ano 2011 nós fizemos o Troia em Santos. Foi um evento muito bom, a gente trouxe o convidado estrangeiro, o Slongo, teve bastante gente, muita gente assistiu e a gente teve um lucro de 15 mil reais. Tá vendo? Mas isso comparado com os lucros, né, que a coluna, que o joelho tem, é um negócio realmente muito difícil. A gente está fazendo um congresso agora brasileiro em 2012 em Fortaleza. E eu posso falar bem da Regional de Fortaleza, eles são bem unidos e eu acredito que vai ser um sucesso muito grande esse congresso. Mas as dificuldades que a gente tem de captação de recursos, elas são extremamente sérias. Uma das saídas que a gente está tendo, que a gente organizou e pensou isso junto com a diretoria, foi de fazer atividades conjuntas. A gente está, durante o Congresso Brasileiro de São Paulo, a gente fez um curso conjunto com a coluna, só sobre coluna de adolescente e da criança. E foi muito bem. Eu não sei ainda, a Simone ainda está fechando as contas, provavelmente é um evento que não vai dar lucro, mas é um evento que foi assim, muito bem sucedido. E outro que a gente está fazendo, conjuntamente com o Augusto, que está ali atrás, é um curso só sobre pé da criança e do adolescente. Esse curso vai ser agora em São Paulo, em março, 16 e 17 de março, e a gente está tendo uma resposta muito boa de todos os ortopedistas. Assim que a gente abriu a inscrição, a gente já teve mais de 200 pessoas inscritas. Então, vai ser um curso muito bom. Então, eu acho que esse é um caminho. E claro que eu acho que a SBOT também deve contribuir para isso, para, claro, né, ajudar os comitês que têm mais dificuldade de captação de recurso nessa situação. Quer dizer, a gente realmente tem essa dificuldade que é diferente de cada outro comitê. O João ia falar alguma coisa, João Maurício. Na verdade, eu tenho a tendência de concordar com o Romeu aí, que eu acho que, eventualmente, num determinado momento, os comitês podem ser convocados a, numa conversa, participar da gestão financeira das SBOT também, participar em espécie, em dinheiro. Talvez porque eu não seja presidente mais. Essa ideia me parece simpática. Mas o que me preocupa mais, na verdade, são as especialidades, os comitês, onde tem duas especialidades funcionando. Por exemplo, a coluna, que é um captador de recursos importante hoje. Hoje em dia, os neurocirurgiões invadiram aquela praia ali de forma inexorável. Você tem a atividade de coluna no Rio de Janeiro, por exemplo, a atividade ortopédica da coluna ela é mais praticada por neurocirurgião do que por ortopedista, em volume de procedimento.
bem mais. Né? E não tem acordo com esses caras. Você vai conversar esse assunto com eles, na coluna, que é um comitê muito importante. No joelho, eu acho que poderia... Mas é todo mundo da casa. Né? E eu acho que o comitê, ele tem que olhar para a SBOT como a nossa mãe, quem forma os nossos futuros presidentes, os nossos futuros líderes, eles saem da SBOT. Eu tenho um programa de treinamento em cirurgia de joelho, de estágio, que eu não faço prova, não faço nada. O único pré-requisito para o cara sentar e conversar comigo sobre a possibilidade de treinar conosco é ser membro da SBOT. Então, as conversas começam agora. Antes da prova, não recebo ninguém. Entendeu? A ideia então, eu disso... acho que esse posicionamento com os comitês, que são comitês naturais da ortopedia, eu acho que é uma conversa que eu acho que pode evoluir bem. A ideia de colocar... preocupa os híbridos. A ideia de colocar isso é justamente o reconhecimento de que existe um desequilíbrio de performance entre os diferentes comitês, pelas diferentes peculiaridades, e também o fato de que há uma competição pelos apoiadores. E, obviamente, os apoiadores também entram numa situação de conflito, porque eles não sabem se eles apoiam a sociedade mãe ou se eles apoiam a sociedade de especialidade. Não, eles sabem bem. Eles sabem bem quem eles apoiam. Eles não têm conflito nenhum. Não. Eles sabem... Eles estão fazendo. Eles estão indo cada vez mais para o lado da especialidade, obviamente, porque isso é o que interessa mais. Senta com um metalheiro aqui para botar dinheiro aqui no Congresso Brasileiro de Ortopedia, o sufoco que né? Até você convencer o cara, pelo amor de Deus, que é uma coisa pessoal. Né? Pessoal. Bom, eu queria projetar mais uma perguntinha, eu tenho mais um tempinho que o Geraldo me autorizou aqui. Existe esse outro problema, que é o seguinte: esse problema às vezes diz respeito ao fato de que hoje a agenda de eventos é tão grande. A gente tem evento de regional, evento de comitê, evento da sociedade, eventos de entidades, enfim, são N eventos, e todos eles vão lá e pedem apoio para a SBOT, né? E ganham lá o selinho da SBOT ou entram no calendário da SBOT, e algumas vezes a gente se depara com situações de conflito de data em que 2 comitês fazem congresso na mesma data e às vezes na mesma cidade, né? Eu vivi essa realidade ano passado, no Trauma e a Mão fizeram congresso na mesma cidade, na mesma data, né? Então, eu não vi nenhum... Não é problema, obviamente, isso é uma coisa que dá para conversar. O problema surge na hora de discutir apoiadores, patrocinadores, divisão de público. Nesse caso específico, tem gente que faz as 2 especialidades, né? Então, a pergunta para vocês é a seguinte: isso gerou uma discussão grande, obviamente, então por isso que a gente está querendo colocar aqui, porque isso também diz respeito à integração de comitês e regionais. Ou seja, se a SBOT tem que ter uma política muito bem clara com relação a isso, no sentido de que isso não pode acontecer, ou de que isso é passível de ocorrer, que isso não gera prejuízo algum, né? E então eu gostaria que vocês votassem para a gente pôr esse tema em discussão. Só lembrando que existe um calendário. Claro. Pode se organizar isso em calendário e aí pressionar os recursos em guarda-chuva e direcionar para todos os comitês. A pediátrica prova que não precisa de dinheiro para fazer o congresso, ainda sai com lucro. 15 mil, muito dinheiro. Vamos votar, pessoal? Essa é a última pergunta que eu tenho, para a gente ouvir a opinião de vocês. E aí depois eu peço para alguém comentar a resposta que foi mais votada. Então, vamos lá. Então, a ideia, a maioria de vocês acha que realmente não deve haver coincidência de datas para evitar problemas. Alguma discussão nesse aspecto, algum ponto a ser discutido, alguma coisa? Acho que essa é uma questão clara. A gente coloca isso porque, como o Muzafir falou, já existe um calendário, já existe uma distribuição de datas dentro da SBOT, onde cada comitê sabe a semana, o mês, o ano, o século que vai fazer o seu evento, mas isso nos últimos anos não tem sido seguido à risca e a gente tem tido conflitos seriados em vários anos, né? Microfone, Romulo. Fica para o gaúcho. O que falta é porque a vaidade de homem, você me desculpe, é pior do que ciúme de sapatão. É um negócio triste. Tá entendendo? Quando o cara está no cargo, ele quer fazer de qualquer maneira. Então ele atropela esse calendário que foi criado. Isso existe. Então o que a gente tem que fazer é que o presidente o coordenador de comitês tenha força ativa, tenha decisão política do presidente da SBOT para entregar para você e você entrar em contato com as pessoas para cumprir o calendário.
existe alguma coisa? Eu já estou marcado. Quantas vezes eu vi isso? Nós já estamos marcados há não sei quanto tempo. Não vai dar mais. Mas isso a gente tem que minimizar. Você não vai fazer 100%, mas dá para minimizar. Então, se o coordenador do comitê, que a gente chama presidente de comitês, que é o seu cargo, conseguir ter contato direto com os presidentes, eu acho que a gente minimiza essa coincidência. Pergunta prática para você. Esse ano já tem coincidência de data. É isso que eu digo. E eles sabem. Eles sabem. Conversa, tenta mudar. E eu sei que o Geraldo tem uma visão, uma ideia, já conversei isso com ele, de fazer um encontro com todas as regionais para discutir várias coisas, e um encontro com todos os comitês para discutir isso tudo e tentar organizar isso for a long time, né? Pelo menos uns 5 anos aí, usando as mesmas normas das SBOT. Acho que isso vai ser muito positivo. Obrigado, Musa. Parabéns. Geraldo, não sei se você quer fechar, fazer algum comentário. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. Fica aqui. Não, eu só tenho a agradecer, Maurício. Enfim, eu acho que agradecer. Nós estamos 15 minutos atrasados. Eu acho que por tudo que aconteceu aqui, eu acho que foi super bom. Muito obrigado a vocês todos. Eu espero que tenha sido útil. Vocês são convidados ao happy hour aqui fora. Muito obrigado.